Amém. Bom dia, gente. Voz meio fanhazinha, que hoje eu acordei meio mal, mas Deus vai dar graça. E como o pastor Everson falou, a gente está nessa série de ministrações em 1 Pedro. Se você não assistiu alguma das ministrações, a gente interrompeu semana passada com a Patrícia vindo aqui, mas 2 ministrações passadas, assiste lá, tá lá no canal do YouTube. E eu quero falar hoje com você sobre esse tema, siga seus passos. Sigam seus passos, na verdade, né? Talvez você já tenha ouvido falar de um livro que é muito antigo, um livro de 1800 e... Nossa, exatamente esse, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse livro foi um livro até de bolso, um livro de cabeceira de muita gente, onde ele levanta alguns questionamentos em relação à vida, levanta alguns questionamentos importantes sobre o que nós, como cristãos, devemos fazer na Terra, pensando que o que será que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? E aí eu levanto algumas perguntas, o que Jesus faria no meu lugar se estivesse na situação que eu estou agora? Então, às vezes, a gente tem tantas situações difíceis no nosso dia a dia, a gente tem tantos problemas para resolver, e a pergunta que começa a gerar em nós é assim, cara, como que Jesus resolveria isso? E isso não é uma pergunta fácil e muito menos a resposta é fácil. Outra pergunta talvez é, como que nós vamos agir quando o mal vier até a nossa porta? E a partir disso eu quero refletir com você sobre principalmente essa pergunta. Como que nós vamos agir quando o mal chegar até nós? Como que nós vamos agir quando as coisas naturais da vida vão chegar até nós e, de alguma forma, vão atrapalhar a nossa rotina, de alguma forma vai trazer algum desconforto para nós, porque aquilo que aconteceu a gente não esperava, foi uma mudança de vida drástica, foi alguém que você confiava que te traiu, foi uma pessoa que você tinha muita expectativa sobre ela e essas expectativas não foram supridas. Como que eu e você, a gente lida com o mal que acontece no mundo? Como que nós lidamos com o mal que acontece a todo momento por conta do pecado? Como que a gente lida com isso? E a gente tem um sério problema, e aí eu falo a gente, nós, seres humanos, é que nós somos muito retributivos. O que isso quer dizer? A gente paga o bem com o bem, e às vezes a gente paga o mal com o mal. Algumas ministrações atrás eu também falei um pouco sobre isso, e a gente pode até não perceber, mas nós somos sempre motivados a torcer pelo injustiçado e que ele conquiste a sua vingança. Vamos lá, vamos pensar num filme. Sempre tem o mocinho que sofreu alguma coisa e ele foi injustiçado, aconteceu algo que não foi justo com ele, e a gente sempre está torcendo para que esse mocinho comece dando os passos e ele vai chegar até essa jornada do herói que chama, né? Então, tá lá no vale da sombra da morte, onde todas as coisas ruins aconteceram, e ele vai de degrau em degrau conquistando aquilo que ele precisava conquistar, até o ponto que ele dá de cara com o vilão da história. Ele dá de cara com aquele que fez mal para sua família, ele dá de cara com o vilão do filme, e a gente torce para que o injustiçado se vingue e ele conquiste a sua justiça. Chegue até esse último combate. E aí no nosso imaginário popular, a gente tem algumas frases disso. Algumas frases que talvez você já tenha falado, ou talvez você já tenha escutado de alguém, como por exemplo, aqui se faz, aqui se paga. Quem já escutou essa frase? Todo mundo já escutou isso alguma vez na vida. Aqui se faz e aqui se paga. Outra frase. A justiça tarda, mas ela não falha. Não é verdade? E outra frase. Cada um colhe o que planta. E às vezes a gente usa até como... A gente finge até que isso aqui é como se fosse bíblico de acordo com a nossa justiça própria. Fulano fez isso comigo, que se faz aqui se paga. Ele vai estar plantando coisa ruim para ele, ele vai receber coisa ruim nessa vida. E aí eu tenho um testemunho pessoal, brevezinho, que eu queria contar aqui, que é um caso que aconteceu comigo. Alguns anos atrás eu tive um problema com uma pessoa, e aí
teve que entrar para processo judicial e tal, todo esse rolo que acontece, e sabe como que a justiça leva tempo, enfim. Entrei com um processo, e aí levou mais ou menos uns 3 anos. Uma outra pessoa, uma terceira pessoa, chegou para conversar comigo e falou assim, cara, eu tenho uma notícia muito boa para te contar. E eu não fazia ideia do que seria, né? Tu vai ficar muito feliz com isso que eu vou te contar. Assim, tá, conta, oh, meu Deus. Ele disse, sabe o fulano de tal? Então, o fulano que no caso eu tinha processado, tomou um golpe. Mas tomou um golpe feio. Tomou um golpe aí, ó, de uns 200 mil. E aí ele falou pra mim, cara, eu tenho uma boa notícia pra te contar. Na expectativa que eu falasse assim, ó, viu? Colheu, plantou. Viu? Demorou, mas aconteceu. E eu não vou mentir que talvez num primeiro momento teve aquele sorrisinho de canto de boca, né? Alguém que fez algo injusto comigo e eu fui lá e falei assim, nossa, tomou um golpe, pronto, resolveu. Só que naquele exato momento eu não esbocei uma reação para essa pessoa, mas eu senti claramente o Senhor falando comigo sobre que não é assim que funciona, não é assim para nós como cristãos receber, não, eu tenho uma boa notícia para te dar, porque aquela pessoa que te fez mal agora está sofrendo também. Não é isso que a gente aprende nos evangelhos, não é isso que a gente aprende na vida de Jesus, não é isso que a gente aprende nas cartas que a gente vê ao longo de toda a história bíblica. E talvez, acima de tudo, não é isso que a gente vê que Jesus fez. Esse não foi os passos de Jesus. E essa vida retributiva que a gente faz muitas vezes, eu te faço uma pergunta. Quando foi a última vez que você xingou quando você foi xingado? Quando foi a última vez que tu deu aquela buzinada quando a pessoa buzinou de volta? Quando foi a última vez que talvez você brigou com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, enfim, na expectativa de que a sua justiça fosse posta? Às vezes não é mais nem para resolver o problema, é só para ganhar a briga, sabe? Eu não tô mais nem aí se a gente precisou resolver alguma coisa, eu só quero que a pessoa saiba o que eu tenho para falar, e eu falo tudo que eu tenho para falar e ela tem que me ouvir. Quando foi a última vez que isso aconteceu com você? Isso acontece com todos nós. E nós somos desafiados pela palavra, através de Pedro, a pensar um pouco nisso. Eu te convido a abrir sua Bíblia lá em Pedro, capítulo 1 Pedro. E antes da gente ir exatamente para os versículos que nós vamos ler, que é a partir do verso 18, lá em 1 Pedro 2:18, a gente vai caminhar nesse texto, mas um pouquinho antes, no versículo 11, a gente precisa entender a motivação do que Pedro está escrevendo. A gente precisa entender a motivação dos primeiros passos em cima daquilo que ele vai construir todo o argumento que ele quer construir para a igreja. E aí ele vai falar o seguinte no verso 11. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Basicamente, se a gente olhar para esses versos, a gente está vendo que Pedro está construindo algo naquilo que ele quer ensinar para nós. E a construção dele é o seguinte, Pedro está explicando como que os crentes devem viver e dar testemunho da sua fé. Então ele começa a trazer vários argumentos, ele começa a trazer várias situações. Se você ler todo o capítulo 2 de Pedro, você vai ver que ele começa falando sobre as leis, sobre que nós precisamos nos submeter às autoridades, e a partir daí vem toda essa história. E aí, no verso 18, vai começar falando o seguinte: vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês.
E rapidamente a gente precisa entender o que está acontecendo nesse momento. Pedro está falando sobre escravos. E quem são os escravos? A gente precisa tirar da nossa cabeça um pouco da nossa realidade brasileira do que foi a escravidão no Brasil. Então, a escravidão que tem nessa época, primeiro século, enfim, é uma escravidão no sentido de trabalho. Existia uma subordinação trabalhista. Então, cerca de 2/3 da população, 2/3, 2/4 da população eram escravos. Eram pessoas que se submetiam ao senhor, um patrão, e esse patrão muitas vezes era por conta de dívida ou por conta de uma pobreza muito grande. E esses escravos, dependendo da sua situação, dependendo da sua bagagem anterior, era melhor ser um escravo do que ser alguém livre. Porque imagina, não tem dinheiro, não tem comida, pelo menos na casa lá do Senhor, onde eu vivo, onde minha família vive, eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho tratamento digno. Só que Pedro está alertando assim, olha, tem senhores que sim, que são homens dignos, que vão tratar vocês bem, mas tem homens que talvez não vão tratar vocês tão bem assim. Tem senhores que, ao invés de tratar vocês da maneira que deveriam ser tratados, vocês vão ser tratados mal. E como que vocês, escravos, podem lidar com alguém que está tratando mal vocês? Será que é juntando, fazendo um motim entre outros escravos, uma greve, tentando fazer algo do tipo e tentar assassinar o senhor da casa, o senhor daquele lugar, e assim o seu sofrimento cessaria? Será que essa era uma das possibilidades como escravos cristãos, escravos convertidos? E a gente pode trazer isso para a nossa realidade, a gente pode trazer isso para o nosso, talvez, forma de trabalho, patrão, enfim, mas não é esse o ponto que eu quero trazer, não é essa aplicação que eu quero trazer aqui nessa manhã. O grande ponto, o alerta que Pedro está começando a trazer para a gente é o seguinte: a nossa identidade como cristãos é revelada de fato quando nós sofremos por algo que é injusto. A nossa identidade como cristãos é revelada quando nós sofremos por algo que é injusto. Basicamente, o que Pedro está falando é o seguinte: ser cristão é saber sofrer sem se deformar. Guarda isso. É saber sofrer sem se deformar. É como se a gente pegasse, sabe, aquelas molas, talvez mola de cama, mola, né? Enfim, aquelas molinhas que a gente aperta, mexe e tal. É um termo até físico, né, da resiliência. Então aperta a mola, tu pode apertar o tempo necessário da mola. A hora que tu abrir ela vai voltar para o estado original dela. Diferente do que se eu pegar essa garrafa aqui e jogar ela no chão. Se eu jogar essa garrafa no chão, ela foi deformada. Ela perdeu o objetivo dela, ela perdeu aquilo que ela foi criada para ser feito. Então eu e você, nós como cristãos, nós precisamos aprender através do Espírito Santo, através da revelação de Cristo em nós, de que ser cristão é sofrer injustiças. E mesmo com as injustiças que eu e você nós sofremos a cada dia, nós não nos deformamos. Isso é um desafio muito grande. Isso é um desafio muito grande porque eu tenho certeza que você deve conhecer pessoas que passaram por problemas sérios na vida. Passaram por doenças, talvez, que a sua fé foi colocada em jogo. Talvez passaram por situações de falência que a sua fé foi posta à prova. E da mesma forma que você conhece pessoas que passaram por isso e de alguma forma não se perderam, não se desviaram da sua fé, você deve conhecer pessoas que também se desviaram da sua fé. Que olharam para situações, para a vida injusta que realmente muitas vezes é, e falaram assim: Deus, onde que tu estava nisso? O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou de lado, eu estou vivendo tanta injustiça, como que pode eu viver tanta injustiça na vida? Se eu busco sempre amar o Senhor, se eu estou buscando estar sempre no centro da vontade do Senhor, como que pode eu viver tanta coisa ruim nessa vida se eu busco tanto a Deus? A verdade é que se eu e você, a gente tentar resolver todos os nossos problemas, a gente tentar resolver todas as injustiças que a gente sofre ao longo da vida, a gente fica maluco. Se a gente tentar resolver da nossa forma as injustiças que acontecem, em algum momento talvez você vai parar numa cadeia.
A grande possibilidade é essa. Porque a vontade de quando alguém faz algo contigo é essa. Se nós tentássemos resolver todas as coisas que a gente acha que deveria ser da nossa forma, a gente ia ficar maluco. Mas quando a gente descansa e crê que Deus pode resolver todas as complexidades, todas as injustiças que são incapazes para nós, a gente começa a entender que o Senhor é bom para nós. A gente começa a ver o quão o Senhor tem cuidado de nós, a gente começa a perceber o quanto a bondade de Deus, mesmo no meio de tanta injustiça, mesmo sofrendo tanto, o Senhor nos dá a capacidade de não se deformar. Isso é algo que não é natural, isso é algo do próprio Espírito. E aí ele vai continuar dizendo, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês, Ele é o seu exemplo, sigam os seus passos. Tudo que Jesus fez, conforme os evangelhos, é um exemplo para nós. É um exemplo de como viver, é um exemplo de como seguir, mas especialmente é um exemplo na maneira de como reagir no sofrimento. Quando a gente olha para Jesus e a gente vê aquilo que ele passou, não somente na crucificação, mas a gente prestar atenção em toda a perseguição que aconteceu, e a gente pode estender isso para todos os apóstolos, enfim, a gente pode perceber que existiam situações que eram meio sem saída, eram situações que não tinha mais o que fazer, e às vezes a gente se coloca nessa situação que a gente olha para o futuro e a gente fala assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer nisso aqui. Eu estou sem saída numa situação, talvez seja uma situação de doença, que a gente é levado para uma cama de hospital, talvez seja numa separação, talvez seja em algo que a gente olha e fala assim, ó Deus, onde que está a saída nisso aqui tudo? E a pergunta que eu te faço é, como que eu e você, a gente decide viver nisso tudo? Será que a gente decide viver ferindo quando a gente é ferido? Será que a gente decide viver magoando quando a gente é magoado? Será que a gente decide viver planejando vinganças quando a gente é chateado? A postura de Cristo, a postura de Jesus, foi uma postura completamente diferente. A gente vai continuar vendo isso em seguida. E ele continua falando, ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. E quando a gente olha para essa justiça que tarda, mas não falha, para as coisas humanas a gente vê que muitas vezes a justiça, ela tarda e falha, para ajudar, né? Não é só tardar e não falhar, é tarda, falha, e às vezes precisa tentar dar um jeito para ver se resolve alguma coisa. Mas o que Pedro está nos alertando, o que Pedro está nos falando é que, cara, Jesus sendo santo, Jesus estando dentro da vontade de Deus, mesmo assim ele sofreu injustamente. Olha que maluco isso. Nós podemos ser pessoas que, mesmo crentes, mesmo pessoas que amam ao Senhor, mesmo pessoas que estão sempre na busca da vontade de Deus, sendo extremamente amados por Deus, eu e você, nós podemos passar por injustiças. E a gente falava um pouco ontem no nosso PG sobre material dessa vida plena, como algumas igrejas, algumas teologias, elas literalmente estão levando pessoas para o inferno, porque fingem dizer que uma vida cristã é uma vida de vitória atrás de vitória, e é óbvio que a gente crê na vitória, mas nós cremos na vitória em Cristo. Nós cremos numa vitória que um dia virá, que um dia veio primeiramente, mas que a maior vitória da nossa vida foi contra o pecado, não foi uma vitória de uma vida melhor, apesar de que, claro, você deve buscar isso, mas vai existir injustiças na sua vida, vai existir isso na sua história, e eu te pergunto, como que você vai responder a isso tudo? Todo aquele que sofre injustamente pode olhar para Cristo em busca de força. Quando nós sofremos de maneira injusta,
Primeira coisa que Deus se alegra quando a gente sofre de maneira injusta. Olha que maluco isso. O Senhor se alegra com isso. E nós somos provados da nossa fé. E além disso, de tudo, a gente pode olhar para Cristo e falar assim, ó, caraca, se Jesus passou isso, se Jesus, que foi o homem perfeito, sem pecado nenhum, o homem que, meu Deus, passou por tudo isso, nós podemos olhar para Cristo e buscar essa força. Pedro vai continuar falando. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados, vocês que eram ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Nunca seria possível eu e você, nós resolvermos o problema da injustiça. Jamais. A gente pode tentar, a gente pode se esforçar, mas esse problema da injustiça, eu e você, a gente nunca seria... A gente não conseguiria resolver isso. Nem se a gente se juntasse todo mundo e falasse, a gente vai fazer uma Liga da Justiça meio fajuta, né? Que não tem poder nenhum, mas enfim. A gente vai juntar todo mundo aqui, meio Gotham City, e vai... vamos pegar os bandidos nos cantos, vamos pegar o estuprador, vamos pegar... Vai chegar um ponto em que essa justiça que a gente tenta realizar vai dar ruim. E é por isso, até um tempo atrás eu vi, né, que era, sabe a introdução dos Simpsons, que sempre era o Bart escrevendo no quadro, aí era escrito assim, ó, meu Jesus, como é que é? O perdão é bom, mas a vingança é melhor. Por isso que existe um filme que é Vingadores e não Pacificadores. Era esse o escrito, assim. A vingança, quando a gente olha para a vingança, quando a gente olha para a necessidade de justiça, a gente acha que é muito melhor. A gente se empolga quando a gente vê uma situação injusta e a gente quer tentar resolver do nosso jeito. A gente sente que a gente é o super-herói do negócio. Mas o que a gente precisa entender é que a injustiça, ela jamais vai ser triunfada. Mas sabe por quê? Porque não é só o mal que a gente sofre que precisa ser resolvido. A gente acha que é sempre o mal que os outros fazem que a gente precisa resolver. A gente sempre acha que é a injustiça do outro que a gente precisa resolver. Mas a verdade é que existe um mal que existe em nós e é um mal que a gente também causa. Então a gente acha que a gente consegue resolver a injustiça, só que a gente não consegue porque existe um mal dentro de nós, existe uma injustiça dentro de nós que eu e você nós causamos. Mas mesmo assim, Deus fez o bem para nós quando nós fizemos mal para Ele. Quando nós éramos inimigos de Deus, quando eu e você nós ainda estávamos perdidos nos nossos pecados, quando a gente estava em busca da nossa satisfação, a gente estava fazendo mal para Deus. Mas a resposta de Deus foi outra. No Antigo Testamento, muitas vezes eram as ovelhas que eram mortas pelo pastor. Então o pastor era quem sacrificava a ovelha. Mas agora em Cristo a gente vê que na cruz o pastor é o que morreu pelas ovelhas. Na cruz Jesus pega todas as injustiças, Jesus pega todas as vinganças que muitas vezes na nossa cabeça seriam importantes, seriam necessárias. Ele pega tudo isso e ele fala assim, ó, vem pra cá, meu rebanho, vem pra cá. E calma. Porque esse mal que você recebeu, esse mal que você cometeu, essa injustiça que você recebeu, essa injustiça que você fez, eu decido morrer por essas injustiças, eu decido morrer por essas vinganças, para que você pare de ficar buscando a sua justiça própria em todas as coisas, mas que você possa olhar para a cruz de Jesus e ver a maior injustiça da história e agradecer pela maior injustiça da história. Olhar para a cruz e ver que esse pastor decidiu entrar na causa das ovelhas. E agora que todo pecador que antes era desgarrado do aprisco, agora as ovelhas que estavam longe do Senhor, Jesus, por sua misericórdia, o Senhor Deus, por sua misericórdia e graça, manda Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para que a gente possa voltar agora para esse lugar.
para esse lugar de cuidado, para esse lugar onde a gente se sentia tão longe, a gente se sentia tão afastado, a gente se sentia tão perdido, mas Jesus agora, ele nos abraça. Ele fala assim, ó, eu tô indo atrás de cada ovelha, eu tô indo atrás de cada pessoa, eu tô indo atrás de cada projeto que foi acabado, eu tô indo atrás de cada propósito que parecia que foi frustrado, mas o Senhor traz uma novidade de vida para nós, e assim nós recebemos a sua graça, o seu amor e o seu perdão, não mais para que a gente busque as coisas serem resolvidas da nossa maneira, mas que as coisas sejam resolvidas aos pés da cruz. Para aquilo que a gente, esse problema da injustiça, esse problema do pecado, que eram problemas que a gente jamais resolveria, finalmente em Cristo a gente encontra essa solução. E agora não mais somos essas ovelhas perdidas, sujas, que não tem nem o que comer, que às vezes está ferida e não consegue nem andar sozinha. Essa ovelha que está talvez presa num vale de pecados, essa ovelha que está largada às traças, largada pela família, largada talvez por uma igreja, largada como se fosse a escória maior da sociedade. Jesus decide ir atrás dessa ovelha perdida. Jesus decidiu um dia vir atrás de mim e de você. E nós fomos colocados de volta nesse lugar seguro. Nós fomos colocados de volta nesse lugar. Você não precisa viver uma vida como um justiceiro, como um vingador do mundo. Você precisa saber que você foi comprado por Jesus. Você não precisa estar sempre buscando as respostas de tudo. Você só precisa saber, cara, eu fui comprado por Jesus. Por esse sangue que foi vertido na cruz, esse sangue precioso. E quando você for tentado a resolver as coisas do seu jeito, lembre-se da cruz. Lembre-se daquilo que Jesus fez por você. Lembre das coisas que Jesus passou. Lembre das injustiças que Jesus sofreu. Lembre de toda a história, não somente da crucificação, mas lembre das traições que Jesus teve. Lembre-se de próprio Pedro, que quando comparado, né, no grupo de Jesus, ele fala assim, não, tu estava lá com ele. Ele disse, não, rapaz, sim, você não estava não. Não, tu estava, não estava. Não tá. E aí o galo canta. E Jesus de maneira, eu fico imaginando eu queria ser transportado para aquele momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes e no momento de enfim, o pior momento da história de Jesus, Jesus olha para Pedro e ele não esboça reação nenhuma. E aí, Pedro volta, vai pescar, e aí um dia Jesus vem com um banquete para ele, apresentando para ele assim, Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. É isso que nós somos chamados, não só como resgatados, mas agora também como resgatadores. E por fim, a verdade é que o cidadão do reino, ele espera que em Cristo todo o mal seja resolvido. Alegre-se porque Cristo resolve o mal, inclusive o mal que a gente mesmo faz. Todo o mal Jesus resolve. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente não consegue mais encher o nosso coração de culpa. É óbvio porque você agora é regenerado por Cristo. Quando você sabe que você cometeu injustiças, você pede perdão ao Senhor. E o mais maluco disso tudo é que aquilo que Pedro, um pouquinho antes, ele fala sobre isso. Ele fala assim, se o mal que você cometeu ou que você recebeu foi por alguém não cristão, deixa para lá. Se o mal que você recebeu foi por alguém cristão, deixa para lá. Mas no final das contas, esse mal recebido por alguém cristão, peça por reconciliação. Peça para que no final das contas, essa reconciliação de dois polos que pareciam que nunca se juntariam, possa ser um grande triunfo da graça. E a gente vê que essa injustiça, esse mal que a gente faz, esse mal que a gente recebe, a gente olha para Cristo, pede perdão ao Senhor, na expectativa de cada dia ser santificado por Ele. Mas acima de tudo, nós lembramos da cruz de Cristo, daquilo que Ele sofreu, daquilo que Ele passou.
E é possível nós sujeitarmos a Ele, sabendo que Ele fará para que todas as coisas cooperem para a sua glória e também cooperem para o nosso bem. Quero fazer três colocações para a gente refletir, pensar sobre isso, praticar isso. Quanto de injustiças você aguenta? Quais foram as injustiças que você já passou e que o lombo já está tomando? Quanto de injustiça você aguenta? Lembre-se que Jesus tomou as maiores injustiças que a gente poderia sofrer, Jesus sofreu. Seja a injustiça que passa pela sua cabeça, essa injustiça que quase assim, é nada comparada às injustiças que Cristo sofreu. Jesus te chama para viver seguindo seus passos. Então, o passo que antes era um passo de justiça própria, de condenação que eu faço sobre os outros, agora é um passo de perdão. Agora é um passo de olhar com misericórdia para aqueles que causam tão mal para nós. Olhar com misericórdia aquela situação que aconteceu em nossas vidas e a gente saber que a gente tem um pastor que, seguindo os passos desse pastor, a gente está caminhando para um lugar cada vez mais seguro. Mesmo que talvez nesse caminho aconteça tantas coisas, mesmo que nesse caminho aconteça tantos problemas, a gente sabe que esse caminho é um caminho de um aprisco seguro. E por último, descanse no colo do seu bom pastor que entregou a vida por você. Fique de pé, vamos orar juntos? Sabe, eu não sei qual foi a sua trajetória de vida, eu não sei aquilo que pode ter acontecido em todos os seus anos, ou talvez as injustiças que você já sofreu, ou talvez os problemas que você já causou para alguém. Eu te convido de verdade a, nesse momento, depositar tudo isso aos pés da cruz. Depositar toda a culpa aos pés da cruz. Depositar todo o desejo de vingança aos pés da cruz. Porque esse é o lugar ideal para a gente depositar. A minha força, o meu braço, ele jamais vai ser capaz de alcançar a justiça que eu tanto quero. Mas esse bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, nele sim nós conseguimos encontrar essa justiça. Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Deus, nós te pedimos nesse momento, Pai, que a Tua graça possa invadir o nosso coração. Que o Seu amor possa transformar, Pai. Que esse bom pastor, o bispo das nossas almas, o guardião das nossas almas, que sempre guardará, apesar de qualquer coisa, Deus, ajuda-nos a depositar nossa esperança, nossa fé no Senhor. Que essas ovelhas perdidas, a gente se lembre que um dia nós éramos essa ovelha que estava largada. A gente venha nos lembrar, Pai, dos nossos pecados, mas não no sentido de nos lembrar para nos trazer culpa, nos trazer peso, não, mas para nos lembrar de que o Senhor é misericordioso demais, para nos lembrar que o Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre, está cuidando de nós. Esse Senhor que está disposto a amar, esse Senhor que está disposto a perdoar. Abre seus braços, Pai, como esse bom pastor. Nos limpa, Pai, nos purifica. Nos faz desejar seguir os passos de Cristo. Nos faz desejar seguir esses passos que não são fáceis, Deus. Esses passos que muitas vezes excedem o nosso entendimento, excedem a nossa vontade, porque a nossa vontade é sim resolver as coisas do nosso jeito, é resolver as coisas na força do nosso braço, mas nos lembra, Pai, que mesmo quando o Senhor foi traído, mesmo quando o Senhor foi deixado por aquele que o Senhor mais confiava, por aqueles que o Senhor mais confiava, mesmo assim o Senhor volta com um banquete para nós. O Senhor voltou com um banquete para Pedro, o Senhor voltou, mostrou as suas feridas para Tomé, e o Senhor volta para nós, nos lembrando que existe um bom pastor, e Ele guarda a nossa alma. Que graça, Deus! Que maravilhosa graça o Senhor tem para nós!
mesmo com nossos pecados, mesmo com nossas dificuldades, Deus, o Senhor ainda faz de tudo por nós. Que constrangimento, Deus, nós temos. Que constrangimento nós temos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.